Galerinha, página 9, exercício 9, aproveitar os 16 minutos que nós temos. Chama-se de traço de uma matriz quadrada a soma dos elementos da sua diagonal principal. Assim, podemos afirmar que os traços das matrizes A e B são... Brincadeira, né? O cara até avisou o que era o traço. Não vou nem copiar a matriz toda, vou copiar só a diagonal principal. Somando 1 mais 2 mais 3 na matemática profunda, 6 era o traço da matriz A. A matriz B, diagonal principal, era 4, menos 5 e 8. Que somados... Muito bem, então era bem tranquilinha. 6 e 7, letra C. Continuando. Página 10. João Pedro é autor de 2 lojas eletrônicas como o Fortran que vendem mensalmente 3 tipos de computadores: notebook, netbook e tablet. Cada computador tem um uso mais específico para uma determinada atividade profissional. Ele vai lá e fala, conhece isso mais que eu. Questão 4. As vendas em quantidades nos meses de janeiro e fevereiro de determinado ano estão indicadas a seguir. Ele foi lá e colocou 2 tabelas, né, que a gente pode encarar como matrizes, como já foi dito. A venda da loja Cobol e as vendas da loja Fortran de janeiro e fevereiro, separadamente em notebook, netbook e tablet. Letra A. Escreva as tabelas em forma de matriz. Pela madrugada. 4, letra A. Falava o seguinte, então, vou chamar de C a matriz da loja Cobol. Vai ficar 145, 110, 220. O trabalho braçal chato, hein? 130, 95, 190. Enquanto a loja Fortran fica 120, 90 e 215. E depois 105, 85 e 180. Letra B. Qual é o tipo de matriz representada anterior? Posso dizer que é uma matriz quadrada? Não. Como é que é então? Ah, poderia ser. Interessante. Na verdade, eu acho que ele não chegou a discutir mais longamente isso. Matriz unitária, um elemento. Matriz linha, feita de uma linha. Matriz coluna, feita de uma coluna. Matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. Matriz diagonal, só os elementos da diagonal não são zero, os outros são zero, certo? Então, para ser uma matriz diagonal, ela tem que primeiro ser quadrada, beleza? Uma matriz que tem um número de colunas diferente do número de linhas, a gente chama de matriz retangular. Então, é o tipo da matriz, é o nomezinho que a gente daria para ela. Letra C. Qual é a quantidade de computadores vendidos pelas 2 lojas? Represente por meio de uma matriz e complete a tabela com a quantidade de notebooks, netbooks e tablets vendidos no mês de janeiro e fevereiro. O que ele está querendo aí, cara, é que a gente some a matriz C com a matriz F. E o que é somar matrizes? É somar o elemento A, 1 de uma com o elemento A, 1 da outra. É somar o elemento A e J de uma com o elemento A e J da outra. Certo? Então, soma de matrizes. Qual é a condição, então, para que 2 matrizes possam ser somadas? Tem que ter... Perfeito. Tem que ter a mesma ordem, o mesmo número de linhas e colunas. 145 mais 120, 265, 110 com 90, 200, 220 com 215, 435, 130 com 105, 235, 95 com 85, 180, 180 com 190, 370. E aí ele queria que tu colocasse esses resultados na tabelinha que ele já tinha aprontado para ti ali, né? Bem tranquilo até agora. Questão 5. Pois não. Se, por exemplo, for uma matriz quadrada e uma retangular e pedir para somar os elementos da retangular que não condizem com a quadrada, eles só vão... Não, pior que a gente aí não soma, a gente avisa, não é possível somar as matrizes, pois elas não têm a mesma ordem, né?
não quer dizer que de repente, assim, numa das lojas, tu não vende um dos aparelhos, certo? Na administração da tua loja não tem problema nenhum de tu fazer essa soma de matriz ignorando a parcela, né, uma parcela de uma das matrizes. Ou não ignorando, mas copiando apenas aquele valor, já que tu não tinha valores para somar. Tu vai entender aquilo na contabilidade da tua empresa, não vai ter problema nenhum. Mas, falando em matemática pura e simples, sem aplicação prática, não faz sentido somar matrizes a menos que elas tenham a mesma ordem. Então, se numa prova de matemática te pedirem para somar matrizes que não tenham a mesma ordem, o mais correto seria, não é possível somar as matrizes, pois elas não têm a mesma ordem. Certo? Bacana. Mas tu vê, né? Isso não quer dizer que se tu tem duas lojas, uma não vende um dos aparelhos, aí tu precisa fazer a contabilidade da loja, ah, meu Deus, não vou poder fechar a contabilidade porque não dá para somar matriz, né? Não faz sentido. Então, na prática, a gente já poderia fazer exatamente o que tu fez. Mas botar o valor que eu não somei, no caso, seria errado? Não. Né? Uma das matrizes está assim, né? É, Na matemática, somar C mais F não faz sentido. A gente falaria que não, a gente não faria, a gente se recusaria a fazer. Embora na nossa prática a gente faria. E como para tu não desprezar na contabilidade da tua empresa os equipamentos que tu vendeu numa das lojas e tu não vende na outra, tu acrescentaria aqueles números, né, para poder entrar na tabela. Então, na verdade, a gente manteria a matriz, né, na prática, do dia a dia, se fosse necessário. A gente manteria a matriz de maior ordem, certo? Aqueles elementos que não tem como somar na outra, a gente copiaria e somaria os que eram possíveis, certo? Bacana. Tu vê que interessante, né? A distinção entre a matemática pura e simples e a prática do dia a dia, né? Às vezes vão acontecer algumas distinções aí. Ótima pergunta. Ele pediu qual é a quantidade de computadores entre as duas lojas. Aí eu fiz isso, mas eu fiquei pensando assim, ó, computadores é tudo, e ele não pediu nesse momento se eram os mesmos. Ele não queria que a gente somasse, tipo, todos os números e fizesse... Pois é, eu acho que ele não foi muito claro na pergunta, né? Porque pela tabela que ele me forneceu, ele queria que a gente fizesse isso, teoricamente, né? Mas eu concordo que se eu faço essa pergunta e o aluno soma tudo, eu tenho que dar certo, porque o aluno obedeceu. Então o cara que somou o número de computadores para dizer, a minha loja vendeu tantos computadores, certo? Não teria problema algum. Eu fiz dessa maneira porque para aproveitar e mostrar, inclusive, o que seria a soma de matrizes, né? Mas eu concordo contigo, a pergunta dele sugeria para somar tudo, né? Certo? Questão 5. Responda as questões a seguir. Quantas unidades de netbooks foram vendidas em janeiro? Na madrugada. Né? Já fizemos esse cálculo, certo? Era isso? Depois, quantas unidades de notebooks foram vendidas em fevereiro? Notebook em fevereiro. 235. Mas para ver se o cara está ligado mesmo, né? Quantas unidades de tablets foram vendidas nesses 2 meses? Então eu vou pegar a parte que era tablet, que era a última, e vou somar, né? Certo? 700, 805. 805. Show de bola. Tu sabe, né, cara? O cara que trabalha com contabilidade, ele é vital na empresa, né? Ele é vital. O cara da contabilidade é o cara que vai te chegar e vai te falar, né? Amigo, tu não pode fazer esse investimento. Tu não pode fazer esse tipo de compra. Tu não pode desperdiçar o dinheiro dessa maneira nesse... Ó como tu desperdiçou dinheiro no mês passado. Olha só. É ele que é o cara que vai dizer quanto que a tua empresa pode ou não pode gastar, né? E se tu não obedece o teu contabilista, vai quebrar a tua empresa, não tem jeito. E no dia a dia das pessoas é mais ou menos isso, né? As pessoas deveriam ser os seus contabilistas no dia a dia, né? Ver com quanto ela gasta, com quantos centavos ela gasta com cada maldita bala que ela compra no dia a dia. Botar isso na ponta do lápis e no final do mês olhar para aquilo e falar, que merda que eu fiz, não vou repetir essa cagada do mês passado. Do mês passado no mês que vem, certo? Então tu vê, isso é uma coisa muito importante. E é diferente, né? Porque assim, se tu for ver o contabilista, é a aritmética básica que ele tem que usar, né? Somar e subtrair, ver quanto entra e quanto sai. E através dessa lista de coisas que a gente gasta e que a gente ganha, poder projetar como é que tu vai, né, levar as tuas finanças para frente. E eu vou te falar, cara, que eu tenho uma dificuldade grande nisso. Tenho uma dificuldade grande. Apesar de conhecer a matemática básica, no dia a dia tu tá controlando os teus gastos, é uma coisa muito delicada. Eu não sei se pela minha maneira, pela minha história de vida, eu nunca fui, sabe, poupador. Eu nunca fui de poupar, eu sempre fui de aproveitar. E isso é ruim, isso é perigoso, né? O ideal é que tu consiga na tua luta equilibrar, né? O quanto tu vai aproveitar a tua grana para curtir a vida, mas deixando, né, uma margem boa para emergências, para surpresas que a vida com certeza vai trazer, né? Isso é uma coisa muito delicada. E na empresa, isso é a diferença entre a tua empresa sobreviver ou não sobreviver.
E além da contabilidade, que é simplesmente anotar o quanto entra, o quanto sai e fechar o caixa no final, né? Claro que numa empresa enorme isso pode exigir um exército de pessoas para poder dar conta do recado. Tem uma outra coisa chamada contabilidade gerencial, que ela é mais delicada ainda. Que é, por exemplo, como é que tu vai decidir quanto é que tu vai vender o teu cachorro-quente na esquina para maximizar o teu lucro? Tu não pode botar 100 pila o cachorro-quente que não vai vender nenhum. Tu não pode colocar 1 pila o cachorro-quente e ganhar 10 centavos do cachorro-quente, porque mesmo vendendo 2.000 cachorro-quentes não vai ter um bom lucro, né? Como é que será que a gente decide isso, né? Será que é no chutômetro que uma grande empresa decide o preço que ela vai botar no salgadinho que ela vai botar na prateleira? Não, né, cara? É matemático, tu acredita? O contabilista gerencial da empresa, que é o cara que toma a decisão, ele tem que fazer estudos, ele tem que fazer cálculos para poder determinar qual é o melhor valor que o salgadinho tem que ir na prateleira para a empresa vender o máximo. E isso é uma coisa muito delicada de se fazer, muito importante de se fazer. Né? O que nós estamos vendo aqui, de certa forma, é só a ponta do iceberg. Né? E é importante tu já, para quem for empreender, para quem tem o sonho de ter uma empresa, né, tem que começar a ficar ligado, porque esse é o coração da empresa, fazer a contabilidade da empresa adequadamente. Esse cara também, ele faz estudo de outras empresas para saber também o preço, para comparar o preço de uma com a outra. Sim, mais barato mesmo, tipo, mais. Sim, sim. Geralmente a gente faz o seguinte, ó, a gente vai lá e causa uma alteração no preço do teu produto e mede o quanto foi a venda. Se tu faz isso ao longo dos meses, se tu sabe quanto vendia para cada preço, aí a gente consegue achar o valor da elasticidade em preço da procura, fazer as continhas e determinar, ó, o melhor valor é tal. Ele vai fazer isso principalmente com o preço dele e a venda dele. Mas saber o quanto o concorrente coloca o produto no mercado é fundamental para tu estimar antes de calcular. Porque em algum momento tu vai ter que fazer uma estimativa, né? Antes eu abri a minha empresa, eu não tenho série histórica para olhar e ver como é que era a relação venda-preço. Aí eu posso fazer uma pesquisa de mercado na região, vou abrir minha barraquinha de cachorro-quente. Quem é que vende cachorro-quente aqui? Eu vou lá comprar um cachorro-quente do cara. Vou lá ver como é que é o sabor do cachorro-quente dele. Tens vendido muito? Pô, tem um amigo meu que tem uma barraquinha de cachorro-quente, ele tá vendendo bastante. Como é que tá vendendo? Porra, hoje eu vendi tanto. Tá entendendo? Já vai sondando. Claro que eu estou dando um exemplo do dia a dia prático, né? Uma coisa simples. Agora, uma empresa vai entrar no mercado novo. A tua empresa só imprimia papel, só fabricava papel. Agora eu quero fazer o caderno pronto, certo? Tu não vai simplesmente, vamos comprar uma máquina de furar e de botar espiral e vou sair vendendo caderno. Se a tua empresa é grande, vai ter um investimento razoável, a máquina de furar e a máquina de colocar o arame no papel para fechar o livro, para fechar o caderno, vai custar 200 mil reais. Porra, eu não vou abrir o caixa da minha empresa e gastar 200 mil reais, sendo que eu não sei se eu vou conseguir entrar nesse mercado. Primeira coisa a fazer, contratar uma empresa que faça um estudo deste mercado. E aí eu vou falar, olha, minha empresa tem essa ideia para avançar no mercado. Tu podia me fazer um estudo do mercado da venda de cadernos para ver se vale a pena a minha empresa entrar? Então, quando a coisa é maior, né, cara, tu chega a gastar uma grana alta só para não correr o risco de perder uma grana mais alta ainda no futuro. Ótima pergunta. Página 11. Página 11. Deu 2 exemplos de matrizes e mostrou o que era a soma delas. Acabamos de fazer uma soma de matriz, não vamos gastar muito tempo com isso. Questão 6. Determine o número de unidades vendidas a mais pela loja Cobol em relação à loja Fortran e complete a tabela com as quantidades obtidas. Ou pelo que eu estou vendo, ele quer que eu faça uma subtração de matrizes, né? Ele quer que eu pegue a loja Cobol e subtraia a Fortran, ou é o contrário? Determine o número de unidades vendidas a mais pela Cobol em relação à Fortran. É isso aí. Pô, o que é subtrair essas matrizes? Na matemática mais avançada, a gente vai dizer que não existe subtração. Que quando a gente subtrai, a gente soma um número negativo. Né? Mas é um pouco de frescura matemática, digamos. Né? Não ficaria magoado com ninguém se o aluno simplesmente fizesse 145 menos 120, que é 25. 110 menos 90, que é 20. 220 menos 215, 5. 25, 10 e 10. Por que fazer a subtração dessas matrizes? Que idiotice, nada a ver essa contabilidade aí. Uma loja vendinha. Claro, Silvio, vai ser que, ó, não dá, minha operação tá
tá deficitária, vou ter que fechar uma das lojas, né? É o mínimo que tem que se fazer, né? Valeu, galerinha, muito obrigado pela participação, daqui a pouco a gente continua fazendo um super simulado.